Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui só um negócio. Apocalipse 1:7. Jesus está voltando. Prepara-te! Caramba! Me senti profundamente tocado agora. Jesus está voltando. Prepara! Prepare o seu coração. Meus amiguinhos. Quando você acha que não pode piorar, tudo é possível acontecer. Chuva de lava e fogo. Ai, ai. A cidade de Três Pontas. Aprazibilíssima. E a dona Malévola pronta para ir para a estrada. Vamos lá, meus amiguinhos. Assista a nossa vinhetinha, que se o apocalipse não acontecer, pelo menos agora, daqui um pouco a gente está de volta num papo de estrada. Salve, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Marco Azzi, diretamente do sul de Minas Gerais, rumo a Varginha. Vamos passar ali pela estrada que está ainda em obras, e geralmente está uma meleca lá. Mas chega em casa aí, nós dá uma disfarçada na dona Malévola com um paninho, dá uma geralzinha na dona Malévola, mas que faz uma melequeira, faz. É isso aí, então vamos lá para o nosso papo de estrada. E hoje eu vou conversar com vocês sobre algo do período socrático. E eu acredito que ele pode se transformar num assunto deveramente atual. Eu vou falar hoje sobre ironia. Falar sobre ironia. Ué, Marcão, você virou comediante agora? Vai falar de deboche, de sarcasmo? Não, meus amiguinhos. Infelizmente, meus amigos, muitas palavras foram severamente deturpadas no seu significado original, principalmente no período medieval, aonde a igreja não via com bons olhos essa palavra ironia. Mas tudo bem, né? Segue o baile. Menos um caminhão. O Sócrates era uma figura muito interessante à sua época. Ele transitava pela velha Atenas. E o Sócrates, ao contrário de muitos, o Sócrates nunca era de dar muitas respostas. O Sócrates tinha uma forma muito humilde de definir as coisas. Sócrates dizia: só sei que nada sei.
Mas aí de repente você imagina aquela cena do Chaves, né? Olha que burro, dá 0 para ele. E não é assim. O Sócrates, ele tinha uma visão bastante racional das coisas. E o Sócrates, quando dizia só sei que nada sei, era porque ele estava sempre rodeado de pessoas que sabiam demais. De pessoas que parece que tinha certeza de tudo. Então quando ele dizia só sei que nada sei, ele estava declarando literalmente de que ele não é dono da verdade. E ele estava falando sobre uma questão muito básica da ciência, que é a questão da dúvida. Mas está escorregadio, galera, isso aqui. Está bem escorregadio. Vou bem devagarzinho mesmo, porque o negócio está pegando. Que se deixar escorrega mesmo. É. Nossa mãe. O negócio aqui tá bruto. Passou o pior ou não? Já. Opa. Beleza. Temos pista seca. Então, meus amigos, eu só sei que nada sei. Era um ato de humildade. Mas tudo bem, o Sócrates volta e meia debatia com esses donos da verdade, né? Essas pessoas literalmente dogmáticas que dizia as coisas são assim porque os deuses ditaram desta forma. Não se pode questionar a lei, não se pode questionar os costumes. E o Sócrates ensinava, principalmente aos jovens, uma atitude, uma postura, primeiro, dessa humildade, de reconhecer muitas vezes a própria ignorância, mas, em contraponto, ele ensinava aos jovens a arte da ironia. E o que é ironia, meus amigos? Ironia. A ironia, em grego, significa perguntar, questionar. É, meus queridos. E você já ouviu falar aquela questão? Perguntar não ofende? Para algumas pessoas, ofende ser questionado ou perguntado. Teve um aluno de um curso, eu não posso ficar entrando em detalhes porque é complicado. Mas teve um aluno de um curso que ele falou assim: Marco, a gente gosta de você, sabe por quê? Porque você permite que a gente pergunte. Agora tem professor que fica ofendido quando ele é questionado. Eu falo para eles, mas qual o problema da pergunta? O máximo que eu posso fazer é dizer, eu não tenho a resposta. Compreende? Mas para algumas pessoas, principalmente pessoas mais ideologizadas, perguntar é uma ofensa. E geralmente essas pessoas ficam apenas dentro de um cercadinho. Entenderam, né? Então, fica dentro de um cercadinho ali, ó, só com pessoas que têm a mesma ressonância, que não tem dissonância. É isso aí. Tem pessoas, por exemplo, que imputam sigilo de 100 anos numa informação. Por quê? Porque ali certamente tem alguma coisa complicada, não é verdade, meus amigos? Ou não, né? Ou será que é só um capricho? É isso que eu quero que vocês entendam. Então Sócrates, ele sofreu
uma primeira intervenção judicial, aonde ele foi ele foi advertido ali pela justiça a não conversar mais com jovens. Aqui, ó, você não pode ser visto num grupo de jovens. E vocês sabem, o Sócrates era um camarada do porquê, né? E como não havia uma justificativa plausível, o Sócrates falou: então, se não há uma justificativa, se não querem me responder, eu vou continuar. E o Sócrates, ele ficava na ironia, na pergunta, até um ponto onde a pessoa ficava muitas vezes sem resposta. E ao invés dessa pessoa dizer de forma humilde: eu só sei que nada sei, essa pessoa ficava muito brava. Então o Sócrates, ele falava a seguinte coisa, que depois da ironia e entrar em ação, vinha um segundo momento chamado maiêutica. E essa palavra maiêutica vem de maios, e maios significa parto ou nascimento. A mãe do Sócrates era uma parteira chamada Fenareta. E ele dizia: minha mãe ajuda as crianças a vir ao mundo, ela ajuda as mulheres a dar à luz, e eu trago luz aos pensamentos, eu faço nascer novas ideias da cabeça das pessoas. E o Sócrates realmente era um cara que sabia instigar o questionamento e o surgimento de novas ideias. Mas os conservadores, não gostam muito disso, porque eles se apegam, né, tremendamente às ideias ou a um status quo social, né? E na época, o que resolveram fazer? Vamos calar Sócrates antes que ele derrube os nossos privilégios. Então, o Sócrates, ele foi levado a julgamento por uma série de situações, e dentre elas, questionar os deuses. Olha que interessante. Porque havia um sistema teocrático, havia muitas leis que eram justificadas por decisões dos deuses, por questões reencarnacionistas, como na Índia, que eles falam sobre o sistema de castas, né? Então, se você nasce numa casta, você tem que aceitar, porque são os deuses, ou o Deus que escolhe isso. Não é interessante essa visão, meus amiguinhos? Então, meus queridos. Então, o que eu quero dizer para vocês acerca de tudo isso é que o Sócrates, na época, ele se defendeu, ele foi condenado por votos no sistema democrático, e observando que a maioria do povo não tinha participação democrática, era apenas uma pequena fração, e essas pessoas, como colecionavam certos privilégios, né, resolveram que o Sócrates tinha que sair de cena, né? E eles chegam inclusive para o Sócrates em determinado momento e falando: Sócrates, a gente dá um jeito de você fugir da prisão. Até mesmo aqueles que tutelam pelo seu cárcere simpatizam com você. Você é um homem que colecionou carisma. E o Sócrates fala assim: de que me vale viver se eu tenho que viver da mentira? Não é verdade? O que me basta viver se eu não posso falar, se eu não posso questionar? E ele falava inclusive uma coisa muito linda. Ele falava assim, que uma vida não refletida, não questionada, não merece ser vivida. Compreende?
Se a gente vive no automático, se a gente não questiona nada, se a gente simplesmente diz que o mundo é assim, se a gente sofre daquela crise de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e sou sempre assim. Se eu, Marco, desse ouvido a um argumento da minha mãe, onde minha mãe falava: meu filho, para com isso, para de lutar, o mundo é desse jeito e o mundo não muda. Parece que minha mãe não se recorda que há pouco tempo ainda tinha escravidão no Brasil. Que bom que as coisas mudaram, que bom que as mulheres conseguiram votar. Que bom que a diversidade vai aos poucos galgando seus direitos. Que bom. E isso foi fruto da ironia. Mas por que, então, Marco, que eu olho lá no dicionário e ironia está como sarcasmo, como deboche? Exatamente por isso, meus amigos, porque existe sempre uma apropriação do discurso. Existe sempre aquele que fala pela sociedade. E geralmente quem fala pela sociedade, muitas vezes, não é o povo, mas é aquele que domina, que oprime. E aí colocou ironia como deboche, como sarcasmo. E foi isso que eu aprendi quando eu estava como postulantado para ser franciscano. Um frei olhou para mim e falou assim: aqui nós não questionamos, só obedecemos. Compreende isso? E eu falava para ele: mas e essa angústia de eu querer perguntar, de eu querer saber mais? Ele fala: aqui nós não temos espaço para isso, apenas para a pura fé. E aí eu vi que ali não era espaço para mim. Aí eu despertei. E eu falei: meu ambiente tem que ser um ambiente um pouco mais amplo, democrático, aonde há perguntas. E aí muitas das vezes me chamaram de livre pensador. E, meus amigos, que adianta o livre pensador se não há alguém para poder debater, se não há um contraponto, se não há uma provocação? A provocação é maravilhosa, porque a provocação te instiga. Que bom conversar com gente que pensa diferente. Que bom conversar com pessoas que têm experiência nova para trazer. E por isso mesmo, meus amigos, eu ensino meus alunos muita ironia, muita pergunta. Perguntem à vontade, meus amigos, não tenham vergonha de perguntar. Parem de pensar que a pergunta de vocês é irrelevante. Parem de pensar que a pergunta de vocês é estúpida. Apenas pergunte: por quê? Professor, eu não entendi. Por quê? Por quê? Por quê? Nós, enquanto crianças, nós temos essa ironia natural. Papai, por que o céu é azul? Papai, por que a planta é assim? Papai, da onde vem o vento? Papai, como faz para ligar essa moto? A criança é questionadora, a criança é cheia de aprendizado. A criança absorve tanta coisa, tanta palavra em tão pouco tempo. E aos poucos a gente vai se enrijecendo, a gente vai ficando fóbico, muitas vezes a gente vai ficando preconceituoso. E quantos Sócrates nós não assassinamos? Quantos Sócrates? No Evangelho mesmo tem um homem que tinha essa característica de humildade e que foi crucificado por intolerância. Intolerância é justamente daqueles que carregam verdades, que não admitem de nenhuma maneira que alguém os questione, que alguém simplesmente levante uma contraposição, uma ideia, e sequer pergunte.
Eu sempre fui uma criança cientista, eu sempre fui uma criança cheia de vontade de aprender. Até que eu comecei a ir para a escola e vi que na escola era chato perguntar. Como professor eu vi isso. Quando eu dou aula, por exemplo, no ensino fundamental, numa sexta série, os meninos disputam para perguntar. Eu, professor. E eles querem perguntar. Chega no ensino médio, você fala assim, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Matamos isso. Matamos essas perguntas. E aí, à medida que volta novamente o Sócrates para as escolas, volta a filosofia, volta a sociologia, volta a ironia, vem novamente as pessoas para demonizar isso. E Sócrates falava sobre os daimons, ou sobre os demons. E foi uma palavra também que foi apropriada e foi colocada como algo completamente diferente do sentido original. As pessoas mal sabem hoje o que é uma eudaimonia ou uma eudemônia em grego. Não existe felicidade social sem eudemônia. E os medievais chamaram de demônio exatamente aquele que tem ironia, aquele que pergunta. É esse daimon que está dentro de nós, que está nesse mundo, não para passar de forma passiva, calada, mas para ser protagonista, para questionar, para querer saber, para estudar. Não há felicidade social sem eudaimonia. Não há. Não há felicidade numa sociedade calada, censurada, oprimida. E Sócrates foi calado. E assim como Sócrates, querem nos calar também. Sim. Não somente nos calar, nos censurar, nos limitar, mas impor sobre nós essa truculência, apropriar dos discursos. É isso aí, meus amigos. Chegando em Varginha, em segurança, a bordo dessa guerreira chamada Malévola. Muito bom estar com vocês, meus amigos. Me perdoem um pouco das paixões, mas esses temas me encantam profundamente. E eu espero também que você tenha se encantado. Se você curtiu o nosso vídeo, dê o seu like. Dê o seu like aí, meu amigo. Para ajudar, para fortalecer, para motivar, né? Ao mesmo tempo, ative o sininho aí para receber as nossas notificações. Compartilhe. Se puder também, ó, se inscreva no canal. Se inscreve aí, meus queridões. E se inscreva nas nossas redes sociais do Instagram. É isso aí, galera. Fui. Devagar.
devagar. A Malévola não gosta de andar tão devagar.